Olá, luz para você. É um prazer enorme ter você aqui no meu canal do YouTube para mais um culto online. A você que está pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem como você preparar agora um copo com água ou uma garrafa com água? Rapidinho, porque daqui a pouquinho nós iremos apresentar a água a Deus e quando bebermos da água, eu estarei ministrando a cura e a libertação. Prepare, por favor, o copo com água ou a garrafa com água. Quarta-feira, pela manhã, eu fui visitar um rapaz que estava para ser levado para uma clínica de recuperação. Ele foi levado para a clínica de recuperação. Então, pediram que eu orasse por ele antes que ele fosse levado para a clínica. Eu falei, vou com o maior prazer. Cheguei lá, conversei um pouquinho com ele e o que eu falei para ele eu quero dividir com você. Talvez sirva para você ou para os seus familiares. Eu disse para ele, o ir para a clínica de recuperação para viciados, ótimo. Vai lhe ajudar e muito, porque lá não tem bebida, é o que a gente crê. Você vai fazer alguma atividade, vai se envolver com algo, vai esquecer um pouco a cachaça. Porém, eu disse para ele, para você vencer definitivamente esse problema, você tem que se libertar. Porque, na minha opinião, o problema do vício é espiritual. Eu sei que quando eu falo de problema espiritual, há pessoas que acham que eu espiritualizo tudo. Não é espiritualizar tudo. Porém, a mesma Bíblia que fala da existência de Deus, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, é a mesma Bíblia que fala da existência do mal. Inclusive, eu já vou ler para você Marcos, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Então, eu falei para ele, seu problema é espiritual. O mal que está em você tem que ser arrancado. E uma vez sendo arrancado, a sua vida, ela muda por completo. E por que eu disse isso para ele? Deixa eu ler para você rapidamente Marcos capítulo 5. Diz assim, versículo 1. A versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada. Versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro do homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Como pode uma pessoa em sã consciência fazer mal a si mesma? Você já se cortou? Já teve um acidente sério, se machucou? Se você não procurou um médico, você teve que fazer alguma coisa, porque você não iria ficar sangrando com a ferida aberta, sentindo dor. Então, a pessoa que está em sã consciência, ela zela pela sua integridade física. Vê que ele feria-se com pedras. Mas por que ele feria-se com pedras? Porque havia o mal no corpo dele. E quando a pessoa inala, injeta, ela usa as drogas. Quando eu falo drogas, é álcool, é cigarro. Porque, embora seja comercializado o álcool e o cigarro, são drogas tão nocivos quanto a maconha, o crack, a cocaína. Agora, como é que pode a pessoa saber dos malefícios das drogas e continuar usando? E outra coisa, pessoal, hoje a informação está à disposição de todos. YouTube, TikTok, Instagram, Face. Está sempre aparecendo um cardiologista, um médico, um urologista, enfim, as pessoas hoje têm acesso à informação. Mas eu vou ler aqui agora alguns dos malefícios do cigarro, só do cigarro, para você ter uma ideia. Deixa eu ler aqui para você. Infarto agudo do miocárdio,
acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana, aneurisma da aorta abdominal, hipertensão arterial, câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva, pneumonia recorrente, asma agravada pelo cigarro, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de faringe, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de rim, câncer de bexiga, câncer do colo do útero, leucemia mieloide aguda, impotência sexual masculina, infertilidade masculina e feminina, complicação na gestação, úlcera gástrica e duodenal. Eu só pedi aqui ao chat GPT 23, tem mais. Agora, como pode a pessoa saber de todos esses malefícios e continuar fumando cigarro, bebendo cachaça, usando drogas? É porque existe um mal. Por isso eu disse para ele, você só vai se libertar das drogas quando esse mal for expulso. Fiz uma oração forte por ele, perguntei depois como ele estava se sentindo, ele disse que estava se sentindo bem, e depois eu fiz uma outra oração que eu já vou falar, e ele foi para a clínica de recuperação para viciados. Mas enquanto o mal não é arrancado, o problema não é solucionado. Então, eu quero agora ministrar a sua cura e a libertação. Talvez o seu problema não é o vício, talvez o seu problema é no amor. O seu calcanhar de Aquiles é a vida amorosa. Você é muito bonita, você é muito bonito, mas já percebeu que até hoje você não constituiu família? Você não tem ninguém na sua vida. Provavelmente é um mal. De repente você é uma pessoa que trabalha muito, acorda cedo, dorme tarde, dá um duro tremendo, e a tua vida está toda amarrada. Vamos orar, tá bom? Vamos orar. Pega aí a garrafinha com água. Vamos apresentar a Deus agora. Meu Pai, nós apresentamos ao Senhor a garrafa com água. Coloca, meu Senhor, a unção do Senhor, e quando bebermos que haja cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre agora a garrafinha. Se a sua água está no copo, beba agora, por favor. Se possível, ponha uma das mãos na cabeça e a outra no coração. Não vai demorar, não. Fecha os olhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu uso da autoridade que o Senhor me deu. E eu ordeno agora a todos os espíritos, a todos os demônios que vêm agindo na vida dessa pessoa, com vícios, vício do cigarro, do álcool, das drogas, que vem agindo na vida amorosa. Essa pessoa até hoje não casou, já casou, descasou. O calcanhar de Aquiles dessa pessoa tem sido a vida amorosa. Em nome do Senhor Jesus eu te repreendo, espírito que atua nas finanças. Essa pessoa trabalha, dá um duro tremendo, mas não vê a cor do dinheiro. Espírito da depressão, da angústia, do pensamento de suicídio, espírito da doença, da enfermidade. Diga assim, em nome do Senhor Jesus, quando eu tirar as mãos do alto da cabeça e do coração, tudo que não presta vai ser arrancado agora em nome do Senhor Jesus. Diga todo mal, em nome do Senhor Jesus, tire as mãos e diga, sai agora, e não volte nunca mais. Levante as mãos, diga, eu recebo a cura divina e a libertação espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito Santo lhe abençoe. Amém? Agora, por favor, não saia do culto não, que eu ainda tenho mais uma coisa para falar. Por favor, fique até o final. O culto que eu realizo demora no máximo 30 minutos, tá bom? Fique até o final. Você que está pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu quero agora falar da doação, do dízimo e oferta. Eu sei que é um assunto delicado. Quando se fala, uns são a favor, outros são contra, outros concordam, outros não. Porém,
Eu vou ensinar para você. A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala a respeito do dízimo e oferta. É claro, fala mais no Antigo Testamento do que no Novo. Porém, o Senhor Jesus não aboliu o dízimo. Ele fala sobre isso em Mateus 23, 23. E é o dízimo que nos ajuda a manter as portas da casa de Deus abertas. Aparece aí o QR Code, a chave Pix e a agência. Apoia este ministério. Apoia este ministério. E Deus vai lhe abençoar e não vai faltar absolutamente nada. O Espírito Santo tocando em você, apoie a esta obra, tá bom? Para que venhamos continuar ganhando almas e através das redes sociais levando a salvação para aqueles que sofrem. Aparece novamente aí as informações da igreja. O QR Code, a chave Pix, a agência e a conta corrente. Muito bem. Nesse mesmo capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 5, o rapaz ele é liberto. Deixa eu conferir aqui. Isso. Ele é liberto. E depois que ele é liberto, ele é encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo. Ele estava próximo do Senhor Jesus. E foi o que eu falei ontem para o rapaz que estava sendo levado para a clínica de recuperação para viciados. Entregue a sua vida a Cristo. Se apegue a Deus. Aí fiz uma oração por ele, e ele repetiu, né, algumas palavras que eu disse. E eu falei, olha, em breve nos veremos e você vai me dar boas notícias. E eu quero fazer uma oração agora por você que quer entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você que, sabe, ouve falar de Deus, mas ainda não conhece a Deus. Ou você que já frequentou uma igreja, se afastou. Tua cabeça está, sabe, tua cabeça, nem você está entendendo você mesmo. Você que era uma pessoa tão fervorosa, lia a Bíblia todo dia, orava, jejuava, poxa, canção evangélica praticamente o dia todo. Bateu um esfriamento. Hoje você não consegue ir na igreja, ou então tomou pavor. Mas lá no fundo você reconhece que não dá para viver sem Deus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, meu Deus. Eu peço agora por aqueles, meu Senhor, que reconhecem que não dá para viver sem o Senhor. Sem a presença do Senhor não dá. Meu Deus, e a melhor coisa é a humildade. Até porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a todos aqueles que reconhecem que precisam encontrar Ti, se reconciliar com o Senhor, entregar a vida em Tuas mãos, aceita, meu Pai. Perdoa os pecados, lava no sangue de Cristo e que haja a salvação. Que essa pessoa retorne para os braços do Senhor, fique firme e alcance o mais importante, que é a vida eterna. Eu entrego, meu Deus, nas mãos do Senhor a vida dessa pessoa. Lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora você tem que ir numa igreja, tá bom? Você que mora em Feira de Santana ou cidades próximas, venha à igreja. Inclusive, sexta-feira agora, eu vou estar ao meio-dia e às 7 da noite. Culto forte de libertação. E domingo, a reunião do Espírito Santo. E domingo, dia 30, nós teremos a festa das famílias. Venha estar conosco, tá bom? Venha, traga a sua família. Eu tenho a certeza absoluta que você vai gostar. E a partir do dia 1º de dezembro até o dia 31, nós vamos começar uma sequência de orações forte. Até o final do ano, Deus vai ter que fazer um milagre na sua vida. Desculpe de me expressar assim, sei que tem gente que não gosta. Mas Deus prometeu, invoca-me e eu te responderei. E nós estamos determinando, o ano de 2026 vai ser o ano da surpresa. E eu peço que você prepare 31 copos de plástico, tá bom? Deus lhe abençoe, um forte abraço. Até a próxima.